Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a superarem a insegurança e a dominarem a prática em juizados especiais. O tema de hoje é crucial para a sua advocacia. Eu venho falando que, normalmente, a gente reclama de barriga cheia. Não é de barriga cheia, tá? Eu falei isso durante a semana que o juizado é o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos. Mas as ações, em média, costumam correr bem mais rápido lá. Coisa de 4 vezes mais rápido do que na justiça comum. Isso na média nacional, tá? Eu sei, tem estados em que o juizado é um caos, né? E aí você não consegue fazer nada. Vez ou outra, alguém aparece aqui falando isso. Tem esses casos específicos, mas na média nacional, os juizados têm um tempo de tramitação do processo até o final, até a satisfação do crédito, ou enfim, a execução 3, 4 vezes mais rápido, tá, do que a justiça comum. Então, por que é importante você conhecer a competência dos juizados? Então, justamente para que você se beneficie desse rito mais célere e mais simplificado. Esse não é o primeiro workshop que eu faço, tá? Eventualmente, eu rodo convites, né? Eu publico convites, um vídeo explicando alguma coisa, por que é bacana você participar do workshop. E em certa vez, rodei um convite que era realmente uma situação para, digamos assim, para provocar uma reflexão, né? E eu falava de um advogado que perdeu 120 mil reais em uma ação de juizado. E vocês não vão imaginar a quantidade, a enxurrada de críticas de pessoas despreparadas que conheciam o juizado apenas superficialmente e que me chamaram de mentiroso, porque eu estava falando que era 120 mil reais e era em juizado, e juizado só pode discutir valores até 40 salários mínimos. Se você acha que no juizado só pode discutir ações com o valor da causa até 40 salários mínimos, você está querendo tratar os juizados como juizados de pequenas causas, coisa que os juizados especiais não são. Vamos discutir a competência dos juizados em razão da matéria. Porque, perceba, esse equívoco de falar que os juizados se limitam a 40 salários mínimos, isso leva qualquer pessoa a perceber o seguinte: ela está confundindo o juizado especial com o juizado de pequenas causas, que não existe mais, né? Os juizados de pequenas causas, esses sim, tinham um limite de 20 salários mínimos, inclusive. Hoje, 20 salários mínimos são aquelas ações nos juizados em que você não precisa de advogado, né? E que, se tem alguém aqui que caiu de paraquedas, que não é advogado, me ouça, contrate um advogado. Tá? Eu sei que você ouviu dizer que pode ajuizar a ação sem advogado, mas não caia nessa cilada, tá? Todo mundo que me procura, eu sempre dou o mesmo conselho. Não ajuize a ação sozinho. Não vá prestar queixa perante o servidor do judiciário. Por quê, Hugo? Tem ótimos servidores, mas tem servidores que não são bons. Primeiro passo. Segundo passo, né? E isso quer dizer, se o servidor não for preparado, a sua queixa vai sair ruim, resultado é sentença ruim, tá? Sentença ruim quer dizer, inclusive, improcedência, ou seja, você perdeu a ação. Segundo passo, além disso, quem tem o conhecimento técnico para te orientar é o advogado. Se você ajuiza a sua ação, se você presta a sua queixa lá no juizado sem advogado, e você vai para a audiência sem advogado, você não vai ter auxílio. O juiz não pode te auxiliar, dizer para você o que é melhor para você, o que não pode ser para você, o que pode ser assim, o que pode ser assado, tá? Então, você cidadão que caiu aqui de paraquedas, essa é uma aula direcionada para advogados. Mas sempre tem aqui, né? Tem estudantes de direito e tem também, logicamente, cidadãos que volta e meia eu também tenho esse viés didático, e como eu não uso muito juridiquês, muita gente consegue, mesmo sem formação jurídica, consegue acompanhar. Então, fica aqui, né, o meu alerta para você, mais uma vez:
Sempre que você for ajuizar uma ação, contrate um advogado, tá? É fundamental isso, não faça essa economia, isso é o barato que sai caro, nitidamente, tá? Mas, vamos lá, avançando. Então, os juizados, eles têm competência firmada de dois modos: em razão do valor da causa e em razão da matéria. Em razão do valor da causa, aí você está correto. Os juizados têm competência para apreciar, julgar, conciliar ações até 40 salários mínimos. Os juizados especiais cíveis, tá? Os juizados de fazenda pública, 60 salários mínimos. Os juizados federais, 60 salários mínimos também. Ok? Hugo, sim. E aí tem outra hipótese além disso? Tem, meu amigo, lógico que tem. Tá? A grande questão é essa, que a gente tem a competência em razão da matéria. E essa é a parte mais importante. Porque nas circunstâncias em que a competência do juizado é firmada em razão da matéria, não tem limite de valor. Não tem limite de valor da causa. Hugo, e quais são essas hipóteses? Está lá no artigo 4º da Lei 9.099. Mas, para deixar muito claro para você, exemplos clássicos. Ação de despejo para uso próprio. Você está querendo dizer, então, que se o inquilino, se ele não paga os aluguéis, eu posso propor a ação nos juizados? Não. Você não vai despejar ele por falta de pagamento nos juizados. Você pode cobrar os aluguéis até lá, mas a ação de despejo, aquela lá da lei de locações por falta de pagamento, essa você vai propor na justiça comum. Mas a ação de despejo para uso próprio, como assim, Hugo? Aquela em que você requer o imóvel de volta para uso próprio ou para uso de ascendente ou descendente, acho que cônjuge também, se não me falha a memória. É essa a hipótese específica, clara, está lá na lei de locações e está lá na lei 9.099 e tem enunciado do FONAGE que complementa esse raciocínio, tá? Essa é uma hipótese bem clara de competência dos juizados em razão da matéria e que não se limita ao valor da causa. Não se limita a 40 salários mínimos. Hugo, o imóvel vale 1 milhão. Tranquilamente você pode propor essa ação nos juizados. Hugo, 10 milhões. Pode propor a ação nos juizados. Certo? Esse é um exemplo clássico. Outras hipóteses, ações possessórias, né, que eu já falei aqui, elas se limitam. A única hipótese que você vai ver lá é que a lei ela fala de valor da causa e matéria. Né? Ações possessórias até 40 salários mínimos são da competência dos juizados especiais. Mas então, amigos, né, para deixar clara aqui a situação, entenda que eu não estou dizendo que qualquer ação acima de 40 salários mínimos pode tramitar nos juizados. Né? Repito, não é qualquer ação. Não é qualquer ação. Tá? São as ações específicas daquelas matérias tratadas no artigo 4º da Lei 9.099 e lá no artigo 275, inciso 2, do CPC de 73. Aí você vai falar, Hugo, mas espera aí, esse CPC está revogado, então como é que fica essa competência? Não tem problema nenhum, continua vigente. Por quê? Primeiro, né, só é um rol lá, só tem um rol, não tem nenhuma norma dizendo faz isso, faz aquilo. A Lei 9.099 faz menção expressa o artigo 275, 2 do CPC, de 73. Ainda que, enfim, que não fosse, né, somente um rol, né, ali, que é um rol, não é uma norma. Então, você não pode dizer, a regra está revogada, porque a regra está na Lei 9.099. A Lei 9.099 é que apenas faz menção a essa listagem que está lá no artigo 275, 2 do CPC. Mas não é só isso. O CPC de 2015, no artigo 1063, deixa claro que os juizados, até a publicação de nova lei, eles permanecem competentes para apreciar as questões lá dispostas no artigo 275, inciso 2º, do CPC revogado. Ok? Então, não tem
dúvida, não tem discussão, não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Muitas vezes o pessoal cria polêmica onde não há nenhuma polêmica. Não há nenhuma polêmica. O artigo 275, inciso 2º. Nesse caso, você pode até dizer que continua surtindo efeitos, mesmo tendo sido revogado. É o que se chama de ultratividade da lei processual. Mas, sinceramente, ainda que o CPC de 2015 não fizesse nenhuma menção, no meu entendimento, não haveria nenhum problema. A competência ia continuar existindo, porque ali só é uma listagem. Ele está fazendo está mencionando a listagem que está lá no artigo do CPC revogado. Tá bom? Então, quais são as hipóteses em que eu posso, nos juizados, tratar de questões com valor da causa acima de 40 salários mínimos? Está lá no artigo 4º da Lei 9.099 e também no artigo 275.2 do CPC. São várias hipóteses, né? Arrendamento rural e parceria agrícola, questões menos comuns assim, mas tem exemplos muito, muito, muito concretos em que essa competência vai realmente falar muito forte para você, porque são situações muito comuns do dia a dia. Então, vê lá, a gente tem a cobrança ao condômino de quaisquer valores devidos ao condomínio. Então, perceba que não é nem só taxa condominial, né? Qualquer valor que o condômino deva ao condomínio vai ser executada lá no juizado. Agora, perceba que a lei, né, o CPC de 73, ele fala de valores devidos pelo condômino ao condomínio. Mas, na prática, vigora que isso só diz respeito aos condomínios residenciais. Tem toda uma discussão aí, porque aí já é do ponto de vista da legitimidade ativa. Quem é que pode ser autor nos juizados? Tá? Não tem no rol. Na verdade, a Lei 9.099, ela começou, né, a intenção era que só pessoa jurídica pudesse ajuizar a ação nos juizados. E aí, a lei foi sendo alterada e hoje, alguns tipos de pessoa jurídica podem propor ação nos juizados. E é muito claro que não está lá condomínio. Nem residencial, nem comercial. Nenhum dos dois. Mas a lei foi abrindo a possibilidade para microempresa, empresa de pequeno porte, a poder ajuizar a ação nos juizados. Mas condomínio não está lá. Tá? Condomínio não está lá. Mas o FONAGE tem o enunciado 9, que estabelece o entendimento de que é possível, sim, o condomínio residencial propor ação nos juizados. Né? Me parece que, de fato, o legislador esqueceu de incluir, porque, perceba, se a Lei 9.099 menciona o artigo 275, né, todas as ações que estão lá, diz que você pode cobrar no juizado, mas esquece de falar que o condomínio tem legitimidade ativa nos juizados, aí você tem uma incongruência da lei. Mas, na minha opinião, o condomínio comercial também teria legitimidade para propor ação nos juizados. Mas não é o que prevalece. Tá? O que prevalece é que o residencial pode e o comercial não. Você vai encontrar entendimentos, posicionamentos diferentes disso? Vai. Tanto para dizer que ninguém pode, nem o residencial, tanto para dizer que o comercial também pode. Né? Mas o que prevalece é que residencial pode cobrar nos juizados, comercial não pode. Tá? Isso aí, o enunciado 9 vai trazer para você esse entendimento aí. Outra questão muito comum, e aí sim, né, Hugo, mas aí esses valores devidos pelo condômino se limitam a 40 salários mínimos, né? Não, me ouça, não tem limite. Hugo, é um imóvel de luxo, a taxa de condomínio é 10 mil reais e a pessoa
está devendo mais de um ano. Pode cobrar no juizado, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Do mesmo modo, ó, por exemplo, outra questão muito comum do dia a dia, o ressarcimento de danos causados em acidente de veículo terrestre, acidente de trânsito, né? Aqui na Bahia, inclusive, a gente tem juizado de trânsito, né? Aqui é dividido, né? Os juizados especiais cíveis são divididos, tipo, juizado do consumidor, de trânsito e do resto, né? Que é causas comuns, que é o que se chama. Então, a gente tem, inclusive, juizado aqui especializado em trânsito, em acidente de trânsito. Hugo, mas aí é limitado ao valor da causa, né? Não. O carro, você foi... Olha, a ação envolve a colisão, a perda total de um veículo de luxo. O veículo vale 500 mil reais. É no juizado? É no juizado que você vai ajuizar essa ação. Entendeu? É basicamente essa a questão. É difícil, às vezes, a pessoa processar, né, de que não se atrela ao limite de 40 salários mínimos. Mas tudo isso aqui que eu estou falando diz respeito a uma competência em razão da matéria. Se encaixou nessa matéria, esqueça o limite da causa, o valor da causa. Esqueça. Tá? Outra situação muito comum, que não se limita ao valor da causa, porque a competência é firmada em razão da matéria, é a cobrança dos honorários do profissional liberal. Aí inclui você, advogado, também, tá? Então, os honorários contratuais, tá? Os honorários contratuais você vai executar nos juizados especiais. Perfeito? Hugo, mas veja bem, a pessoa me contratou para ajuizar uma ação trabalhista. E aí, a gente tinha honorários contratuais lá firmados e terminou que ela não me pagou. Você vai executar no juizado especial. Não é na trabalhista? Não. E digo mais, eu pessoalmente tenho uma mágoa especial com esse entendimento, porque isso aí é uma súmula do STJ. Para mim, honorários profissionais devem ser cobrados na Justiça do Trabalho. Mas entenda, eu não me ouça nesse ponto. Não me ouça nesse ponto, porque não é o que prevalece. Mas para mim é muito claro que é uma relação de trabalho. É uma relação de trabalho. E a Constituição, emenda 45, né, diz o quê? A Justiça do Trabalho é competente para apreciar questões que decorram de relação de trabalho. Não é mais de relação de emprego. Não é mais. Mas, enfim, eu sou voto vencido nessa questão. Né? Eu sou voto vencido. Mas, por isso mesmo né, meu entendimento não prevalecendo, a questão é a ação de cobrança dos honorários profissionais vai correr no juizado especial cível, tá? Independentemente de que tipo de ação foi que você foi contratado para trabalhar, tá? Os honorários de sucumbência, aí é outra história. Aí você vai executar na ação, né? Na ação, se foi na Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum, Justiça Comum. Se for juizado, é juizado. Então, amigos, a gente tem aqui já essa situação, né, em que você, né, já por conta da matéria, você pode discutir isso no juizado sem problema nenhum, sem qualquer dificuldade. Agora, mesmo nas questões em que a competência dos juizados é firmada em razão do valor da causa, também há hipóteses, também há situações em que a gente vai poder discutir valores que superam a alçada dos juizados. Tá? Quais são as situações que a gente pode discutir valores superiores ao teto
mesmo em que a competência do juizado tenha sido firmada em razão do valor da causa. São várias situações, porque o que acontece é o seguinte, e aí me deixe falar um pouquinho sobre a renúncia ao teto dos juizados, ao valor que excede o teto dos juizados. Né? Na regra, né, quando a competência dos juizados é firmada em razão do valor da causa, a própria lei estabelece que a opção pelo rito dos juizados implica na renúncia aos valores que excedam a alçada. Tá? Então, assim, se você, né, a competência é em razão do valor da causa e você quer discutir valores que superam 40 salários mínimos nos juizados especiais cíveis, automaticamente você renunciou. Na verdade, não é nem automaticamente, porque a lei dá a entender que é automaticamente. Mas o entendimento que prevalece mesmo, inclusive, é o de que o juiz, superada a fase de conciliação, aí ele tem que perguntar ao autor se ele renuncia aos valores que excedem a alçada. E se o autor não renunciar, a ação é extinta. Né? Porque isso é uma proteção ao direito da parte, né? Às vezes a parte, né, pode estar equivocada, enfim, distraída ou não conhecer bem essa questão, pode não ter uma boa assistência. E aí, para não prejudicar a parte, o entendimento que prevalece é que o juiz deve colher ali na audiência, deve colher do autor a renúncia expressa ao excedente, ao valor que excede a alçada dos juizados. Isso é o que prevalece, tá? Mas há quem diga que, olha, se você ajuizou a ação nos juizados, estava querendo discutir valores acima da alçada, mas a competência aqui deve ser firmada em razão do valor da causa, você automaticamente renunciou. Há quem diga isso, mas prevalece o entendimento de que o juiz deve colher a renúncia expressa, tá? A renúncia expressa. Tem quem aposte na renúncia tácita também, tá? Mas quais são as situações, então, Hugo, em que mesmo tratando de competência em razão do valor da causa, eu vou poder discutir valores acima de 40 salários mínimos? Diversas situações, e isso também já foi decidido pelo STJ. O próprio STJ já firmou esse entendimento de que juros, correção monetária, multas, a multa do 523, a antiga multa do 475J, a multa por litigância de má-fé, a multa periódica, as astreis e honorários de advogado não se limitam ao valor da alçada. Não se limitam. Tá? Então, por quê? O que é que diz o STJ? Que a renúncia ao que excede o teto dos juizados, ela se dá no momento do ajuizamento da ação. E que tudo que for acrescido no curso da ação depois disso não é alcançado pela renúncia e a parte, inclusive, vai poder executar tudo isso no próprio juizado. Percebe? Então, repetindo, juros, multa processual, correção monetária, astrente, multa por litigância de má-fé, a multa do 523 e honorários de sucumbência não são limitados ao teto do juizado, tá? Ainda que a competência, nesse caso, tenha sido firmada em razão do valor da causa. Alcança esse raciocínio? Alcança como é que isso é importante para você? Então, digamos que você ajuiza uma ação para cobrar 40 salários mínimos. A ação já começa no teto. E a sentença, né, de procedência completa, total procedência para você, 40 salários mínimos. A isso você vai poder acrescentar juros, correção monetária, e se houver multa, se a parte não pagar no prazo,
se o réu recorrer e o recurso for improvido, aí você vai acrescentar os honorários. Tudo isso aí vai ser acrescido à condenação sem qualquer tipo de limitação ou de renúncia. Compreende? Saca como é que isso é importante? É muito lógico, inclusive. É muito lógico. Mas é importante você saber que, poxa, não faria sentido se fosse diferente. Percebe? Quer dizer que porque você discute o valor já no teto e você recebe, né, a procedência do valor no teto. Se o réu recorrer e o recurso for improvido, o advogado não vai ganhar os honorários de sucumbência? Lógico que vai. Quer dizer que se a parte não pagar no prazo, eu não vou poder incluir a multa do 523? Lógico que vai. Juros, correção monetária, que, aliás, são sempre devidos, mesmo quando não está na sentença, né? Isso é decisão reiterada dos tribunais. Correção monetária e juros, mesmo quando não está na sentença, faz parte da decisão. Só não pode ser incluído na execução se a sentença explicitar que não cabe juros de honorário. Mas se a sentença se cala, vai sofrer a incidência de juros e correção monetária. Né? Então, perceba que essas são situações do cotidiano em que você, né, você vai lidar com isso. E você tem que estar preparado para saber que não há renúncia nesse caso, né? Você não vai deixar ninguém prejudicar seu cliente nessa situação, tá? E você vai poder se beneficiar do rito mais célere dos juizados, em situações que talvez por desinformação, por desconhecimento, você terminaria indo para a justiça comum, que ia lá demorar 3, 4 vezes mais para o seu cliente receber, né? Então veja como isso é importante. Hugo, onde é que eu vejo isso? Eu não estou acreditando muito nessa história. Vê lá o recurso em mandado de segurança 38884 do STJ, tá? Vê lá que isso aí é batata, tá? Isso aí tá lá. E aí você agora leia a íntegra da decisão. Inclusive você vai perceber que as astrentes, nesse caso, foi uma questão que se discutia as astrentes, tá? Tinham chegado a 80 mil reais. E a discussão pode a execução correr nos juizados? Vai correr nos juizados essa execução? Vai. Mas tem renúncia? Vai sofrer uma limitação aí, um corte até 40? Não. Os 80 mil reais, essa decisão tem um bom tempo. Em valores de hoje, eu fiz uma atualização por alto, seria 120 mil reais. Tá? Então, assim, foi 80 mil reais alguns anos atrás. Tá? A sentença foi confirmada, a execução correu no juizado, por decisão do STJ. Percebe? Veja como é relevante isso aí para você. Quanto às astrentes especificamente, o que é que acontece? O que é que são as astrentes, né? Porque tem gente aqui que talvez não esteja presente para esse detalhe. É a multa processual, né? A multa periódica, né? Que a gente, né, terminou, é uma expressão francesa, inclusive, e não é o mesmo instituto, mas tem uma certa semelhança e trouxeram esse nome, importaram esse nome para cá, mas é a multa periódica, é a multa diária, mas que não precisa necessariamente ser diária, basta ser periódica. É a multa que você aplica justamente para forçar o réu a cumprir uma decisão, né? E a multa, ela pode ser fixada, inclusive, antes da sentença, em liminar, por exemplo, e fica contando, né? A cada dia, ou enfim, a cada período, né, você vai somando aquilo ali. Esse valor não se limita ao teto dos juizados. Então, digamos que
o juiz publica uma liminar, defere uma liminar, dizendo que, determino a cobertura do procedimento cirúrgico X no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$80, R$100. Essa multa não tem limite, se o juiz não limitar. Se o juiz não limitar. Ela pode chegar ao infinito? Pode, mas tem uma série de circunstâncias que a gente pode tratar sobre isso aqui. Primeiro que, na prática, o juiz limita. Na prática, inclusive, quando ele fixa, tem juiz que já fixa estabelecendo um limite. Olha, a multa diária no valor de R$100, limitada ao total de 40, por exemplo. Tá? Pode ser menos que isso, pode ser mais também. É só um exemplo. Mas se o juiz não limitar, ela vai continuar contando enquanto o réu não cumprir a decisão. Mais um detalhe é que a multa processual ela não faz coisa julgada. Então, ela pode ser limitada mesmo na turma recursal, por exemplo. Enfim, até depois, já na fase de execução, ela pode ser reduzida ou até excluída. Tá? Porque o que se entende é a multa processual ela não faz coisa julgada. E aí depende, na verdade, de você conhecer alguns detalhes que podem manter o valor da sua multa ou pelo menos fazer que elas não sofram uma redução tão drástica, por exemplo. Né? Você pode, primeiro, noticiar sempre o descumprimento ao juiz, né? O juiz ele vai sentir uma honestidade mesmo, né? Uma diligência da parte, né? Transparência, se você está frequentemente informando o descumprimento. Né? Também eu acho que é desnecessário você toda semana estar atravessando uma petição informando que o réu não cumpriu a decisão. Mas com alguma frequência, né, se realmente não está acontecendo, porque se você está informando, o juiz sabe que aquilo é importante para você, ele sabe que você está sendo diligente, ao contrário do réu, que não está cumprindo a decisão. E também uma sensação que existe, né, e eu posso falar para vocês com propriedade, existe a desconfiança de que o autor está, na verdade, fazendo uma poupança ali com aquela multa periódica. Ele não informa ao juiz, porque o interesse dele mesmo é que o réu continue sem cumprir, para que o valor da multa vá se avolumando. Acontece isso, tá? Você pode achar um absurdo, pode não gostar, eu sei que, né, não é isso que você quer, mas essa é a verdade, tá? Eu estou aqui ensinando você a jogar conforme a regra do jogo. A verdade é que se o juiz desconfiar que você está querendo fazer uma poupança com as astrentes, ele vai limitar na hora. Então, é importante, por exemplo, que você periodicamente informe, olha, não cumpriu, até sugerir outras formas de cumprimento, outras formas de tentar compelir o réu a cumprir a decisão. Tudo isso é importante para você manter o valor das astrentes. Mas, independentemente disso, uma questão é, não há, por lei, nem pela jurisprudência, uma obrigação de redução das astrentes. Tá? Não há. As astrentes podem superar o valor do teto dos juizados, sem qualquer discussão quanto a isso aí. Tá? Hugo, mas o juiz sempre vai limitar? Não. E um exemplo muito comum em que o juiz não limita são as ações de saúde. A ação de cumprimento contratual, né? Ação de cobertura contratual pelo plano de saúde. O plano de saúde se recusou a custear uma cirurgia, um tratamento. Aí, como diz respeito à vida, o juiz não tem muito pudor de estabelecer multa acima do teto, não. E executa mesmo. Tá? Já vi mais de uma vez acontecer.
Lógico que tem situações que são muito simples. Hoje em dia, por exemplo, a exclusão do nome do autor do rol dos inadimplentes. Isso aí, se o juiz expedir um ofício para o arquivista, a anotação é excluída. Então, assim, não depende necessário, não é o único, não é que a exclusão pelo próprio réu não é a única forma de você excluir. O próprio juiz pode excluir. Então, se você consegue cumprir aquela decisão de outro modo, aí realmente fica difícil você manter uma multa muito alta. É importante que você, no caso, se o juiz não tiver essa iniciativa, é bom que você mesmo sugira. Excelência, em vez de determinar que o próprio réu cumpra, a gente já tentou várias vezes, ele continua sem excluir, por que não expede, então, um ofício diretamente para o arquivista, para o SPC, para o Serasa, para determinar que eles mesmos excluam? O SPC e o Serasa vão excluir tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Isso é o que eu posso falar aí sobre as astrantes. Mas, respondendo diretamente ao que vocês perguntaram, não, a multa processual não se limita ao teto dos juizados. Logicamente, né, o ideal é que ela tenha uma paridade com o bem jurídico que se discute na ação. Então, se é uma ação, né, de cobertura de plano de saúde, é uma cirurgia de urgência, a parte corre o risco de morrer se não fizer a cirurgia. E o plano de saúde se mantém negando a cobertura, aí, logicamente, é uma situação clássica em que o juiz não vai ter problema nenhum em estabelecer uma multa acima do teto, inclusive. Mas uma situação muito simples, por exemplo, né, de exclusão do nome do rol dos inadimplentes, é uma situação em que normalmente o juiz não vai manter uma multa muito acima do patamar que ele ache ideal e que normalmente isso está abaixo do valor do teto, tá? Está abaixo normalmente. Normalmente 10, 20 mil reais. É isso aí, não muito mais do que isso. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia de vocês. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.